apego e desapego. É o que muita gente precisa em muitos momentos, nós precisamos, né? Todos nós às vezes se apegamos a alguma coisa. O Dr. Reinaldo Leite já faleceu, né? Ele já partiu há alguns anos, e essa palestra é de uma década atrás aí, e ele era um médium muito desenvolvido e tinha muito conhecimento no mundo espiritual. Ele conseguia fazer visitas em áreas do plano espiritual. Sua mentora espiritual, Maria Angélica, um espírito de luz desenvolvido, ajudava ele nas suas palestras, nos seus trabalhos. Como essa palestra também, ele está sendo orientado pelo espírito de Maria Angélica. E ela levava ele em alguns lugares dos planos espirituais. Ato do mundo invisível, e que não tem objetivo nenhum de questionar religião alguma, nem que você que está assistindo aí mude de religião, nem questione a sua religião. Nós queremos apenas mostrar que o que para muita gente é sobrenatural, para nós que estudamos o assunto de forma crítica e científica, na filosofia, observando os evangelhos de Jesus, para nós as coisas são muito naturais. E o mundo cada vez mais está entendendo isso. Então fique com nossos vídeos aí, você vai começar a observar que existe muita relação entre o natural e o sobrenatural. Tá bom? Até mais. Ouviremos agora mais uma tertúlia com Reinaldo Leite. Tema de hoje: apego e desapego. Apego e desapego. Tudo que a gente se apega, um dia desapega. Não adianta a gente querer ir no apego excessivo, porque o desapego chega mais depressa. O grande milionário Paul Getty era apegado ao dinheiro. Quando ele morreu, ele deixou mais de 6 bilhões de dólares. Era uma personalidade tão avarenta, tão mesquinha, que quando as pessoas iam fazer algum jantar na casa dele, o que era raro, ele mandava colocar um telefone público para que os convidados não usassem os telefones da casa, que eram todos cadeados. Não poderia ninguém usar. A família Kennedy, Joseph e Rose Kennedy, eram tão mesquinhos com as coisas da avareza e do apego, que eram pessoas públicas, porque ele foi ligado às questões do governo, um homem muito rico. Então era comum que os jornalistas fossem à casa deles para poder fotografá-los, na porta da casa, na entrada, na saída. Então o que ele fez? A casa estava caindo aos pedaços. Ele então mandou colocar uma fachada de madeira na frente da casa, como se ela fosse uma mansão bonita e rica, e o resto, o pão bolorento, continuou lá dentro à larga, só para não gastar dinheiro. Mas o apego não é apenas aos bens materiais. Tem gente que tem apego às pessoas, apego excessivo. As pessoas se apegam a outra achando que é a luz da minha vida. E Maria Angélica tem nos ensinado que nós nunca deveremos colocar a nossa felicidade em ombros alheios. O rapaz escreve ao psiquiatra e diz: eu não sei o que fazer da minha vida. Conheci uma garota na escola e ela é a luz da minha vida. Eu lhe faço poesias, faço canções, e sempre que posso, tento me aproximar dela. Ela me recebe como amigo, mas eu a queria como namorada, noiva possível, e depois um casamento. Porque eu não tenho mais paz. Todo o tempo eu penso nela. Comecei a visitar a casa dela e começamos aí numa amizade muito grande. Mas era da parte dela só amizade. Quando os pais perceberam que eu tinha outras intenções e ela não queria, me expulsaram da casa. Eu então, ultimamente, tenho ligado para a casa dela, disfarçando a voz, só para ouvir a voz dela falar: alô, quem é? Hã? Alô? Só isso. Então estes costumes, esses apegos, levam a pessoa ao desequilíbrio. Nós não devemos nos apegar a nada, nem a ninguém, em demasia, porque isto vai gerar a polaridade do desapego. O desapego vai chegando. Cada dia
que nós estamos vivendo é um dia a menos na Terra. Não adianta se apegar aos bens materiais excessivamente, mas nós não podemos também nos tornar desapegados. Ah, não, eu sou humilde, então não tomo banho, não escovo o dente, não compro roupa melhor, a minha está toda rasgada, eu não troco uma nova, eu não troco o sapato, eu não corto o cabelo, eu não faço barba, ou a mulher não vai à manicure ou coisa parecida. Então isto aí já é um desleixo que gera enfermidades graves. Então, assim como o apego é alguma coisa perfeitamente patológica e nos acompanha no tempo e no espaço, o desapego também. Então é preciso o quê? De novo, a nossa conversa sobre polaridade, chegar no caminho de meio. Enquanto você está comigo, tudo muito bem, nós caminhamos. Quando você não estiver mais, ou eu, você prossegue, segue adiante. Quantas obras na Terra se iniciam com alguém que tem o missionarismo na vida? E essas obras se erigem e vão até determinado patamar. E quando chegam a determinado patamar, a obra se esfacela porque o seu fundador morreu. Quantos bancos, quantas indústrias, quantas casas comerciais vão para o buraco porque os filhos não deram continuidade, ou sócios, não deram continuidade adequada àquilo que o fundador primeiro teve condições de erigir. E por quê? Muitas vezes não é porque os herdeiros não querem, ou porque os sócios não querem, é porque o fundador não transmite a experiência do conhecimento, porque ele é apegado ao know-how dele. Ele se apega e diz: a empresa vai morrer comigo. Nós temos uma empresa de aviação aí que está passando mais ou menos por esse problema. As vibrações vão para que ele saia fora do campo e a empresa aviatória se levante. Então, nesse vai e vem, o que está acontecendo é que a empresa não está conseguindo fazer absolutamente quase nada, porque há uma interferência vibratória que não permite o desenvolvimento natural da empresa. Como estas, a gente percebe muitas outras tantas que estão aí totalmente na falência, porque nós somos profundamente apegados. E da onde vem o apego? É assédio espiritual? Obsessão? Loucura? Que é? O que acontece? E os espíritos vêm em nosso socorro para dizer: egoísmo. Nós somos profundamente egoístas. Não damos nada do que é nosso a ninguém. Queremos reter. E retemos todo o tempo. Uma senhora nos Estados Unidos, ela tinha um carro na década de 40, que era aqueles carrões que eram maior que esse prédio. E ela andava com o carro todo o tempo para poder mostrar para as pessoas, dar uma volta na cidade. Era única, ela era milionária. E sempre os guarda-costas atrás. Pois bem, quando ela morreu, ela deixou em testamento de que ela deveria ser enterrada com o carro. Então vocês imaginem o buraco que fizeram para colocar o carro, ela e todo o apego que ela tinha. Nós, às vezes, agimos até com infantilidade. Não temos a maturidade necessária para entender que tudo é transitório. Diz Buda, Siddhartha Gautama, que tudo é impermanente. Permanente é só Deus e nada mais. Nem nós não somos permanentes. Podemos ser imortais, é verdade. Mas Deus pode nos matar, se Ele quiser. Então, dentro dessa conotação, para que tanto apego? E por que o desapego? Por que os sonhos da fantasia, quando somos desapegados? Bom, eu vou fazer o curso de inglês. Na segunda-feira eu vou fazer, mas nunca disse que segunda-feira. Como tem muita segunda-feira, ele um dia vai fazer o curso de inglês e não faz nada. Vou começar a fazer economia. E ele é perdulário, tem dificuldades de manter dinheiro. E quando ele faz isto, ele está em franco desapego excessivo e acaba deixando problemas para os outros resolverem assuntos dele. Esse é o desapegado, é o bon vivant, o voyeur, que ele quer viver e quer que se dane o mundo, desde que ele se satisfaça. E o apegado excessivo, ele fica cada vez mais agarrado a si mesmo e às suas coisas. Tanto que criou-se na língua portuguesa o verbo meu. O meu filho, a minha mulher, o meu marido, o meu carro,
o meu isto, o meu aquilo. E isso é tudo transitório, porque um atim, uma pneumonia malversada, uma parada cardiorrespiratória, uma anóxia cerebral, nos guinda para outro patamar da existência, deixando tudo aí. Quando pensamos em falar sobre o tema, Maria Angélica me levou em alguns lugares para poder ver pessoas apegadas no mundo espiritual. Vocês não podem imaginar o sofrimento dessas pessoas. E me levou também junto àquelas pessoas que são excessivamente desapegadas. E esse desapego cria também problemas da irresponsabilidade, porque a pessoa, ela se quer desapegar de tudo e de todos, só não se desapega dela como pessoa. Então, o apego e desapego, a questão dos bens materiais. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta através do emprego das riquezas. Se você malversa a riqueza, se você mal emprega a riqueza, você responde no tribunal da consciência. Se você tem um emprego e malsina um emprego, o que você está querendo? Você está querendo desapegar-se do emprego. Então acha que o emprego não é bom, que os colegas de trabalho não são bons, que o seu chefe, o seu superior imediato também não vale nada, que não vale nada o presidente da empresa, que não vale nada. E o emprego é ruim porque paga mal, porque esfola você, porque uma série de situações. Então o que faz? O que você faz psicologicamente? Começa a se desapegar. E no desapego você se apega cada vez mais, porque você não para de falar nisso o tempo todo. Bem, um dia você sai do emprego. E quando você sai sem preparar outro, o que acontece? Você vai atrás de outro emprego, para justamente usar a mesma fórmula. Só que não se desarraigou da fórmula antiga. Gerou um campo vibratório. E ao gerar esse campo vibratório, você quer sair. Quer sair para procurar emprego. E vive falando do outro o tempo todo. E não consegue se desapegar. Grande parte das pessoas não conseguem arrumar outro emprego porque ainda não se demitiram psicologicamente daquele a que achavam que estavam desapegados, se desapegaram fisicamente, mas não se desapegaram psicologicamente. Estão agarrados àquela situação. E vivem na queixa, o tempo que é o prazer de ficar se queixando. Em vez de agradecer o que tem, porque tanto desempregado, não, a pessoa malsina o que tem. Assim é o dinheiro. A pessoa pega o dinheiro e quando ela se acha desprendida, porque virou espírita, e ela olha o dinheiro, não me chama dinheiro, e joga o dinheiro fora. Não me chama o dinheiro, ele joga o dinheiro fora. Um dia o dinheiro faz beicinho e não vem para a pessoa. Aí é outra que está atrás, procurando aí alguém que ajude, e começam as situações da malversação do dinheiro. A riqueza, como o estômago e o sexo, não são boas nem más. Elas serão boas ou más segundo a aplicação que nós fizermos. Então não podemos menosprezar, de modo nenhum menoscabar, o bem material, de jeito nenhum. Então não se desapegue em demasia e também não se apegue em demasia. Enquanto está comigo, muito bem, eu vou fazer o que eu posso. Quando não estiver mais, eu não vou malsinar, porque já não está mais comigo. Eu administrei, fiz, foi embora e pronto. Porque senão geram-se muitas doenças. Estamos vivendo o tempo da quinta força na psicologia, que está chegando à Terra. A quinta força diz que é a psicologia integral. O ser humano, no começo da primeira força, era observado segundo as suas próprias atitudes. Vocês poderão fazer, aqueles que estão me vendo, fazer uma análise de mim pela minha postura. Então, segundo a minha postura, vocês podem analisar mais ou menos o meu comportamento. É o chamado em inglês behaviorismo, que quer dizer comportamento. Então, a primeira força da psicologia foi a psicologia comportamental. Conforme o paciente exteriorizava, nós tínhamos, como psicoterapeutas, a condição de avaliá-lo pela postura, pela maneira de ser, por aquilo que ele informava a nós tínhamos condições de fazer isso. Mas isso só não bastava, porque faltava alguma coisa a mais para poder, porque havia problemas que se apresentavam, que não se geravam no comportamento. Porque o que acontece? Nós somos, além de pessoas, personas. Eu estou mostrando a vocês aqui uma persona. Vocês que não privam da minha intimidade, não sabem se eu sou assim, ou se na minha vida particular, com aqueles meus íntimos, eu sou exatamente diferenciado. E eu sou, porque todo mundo é. Uma coisa é a nossa presença pública, outra coisa é a nossa presença privada, que a gente não pegue pelo nome. Então, por causa disto, nós temos uma primeira etapa da psicologia, que é a comportamental. Mas como eu tenho esse raio dessa persona,
Como é possível, então, eu fazer uma análise comportamental total e plena, se eu mostro ao terapeuta aquela persona e não mostro a ele a minha pessoa? E aí, Sigmund Freud vem, e nas análises da questão do behaviorismo, imediatamente ele rejeita o comportamento e vai atrás das nuances que geram o comportamento. E, é claro, ele chega num padrão vibratório, que é aquele padrão do entendimento de que as pessoas são profundamente sexualizadas. E porque tem problemas da sexualidade, então toda a dificuldade vibratória, comportamental da pessoa, desde os sonhos até as expressões da realidade, num bojo quase que generalizado, está tudo mais ou menos dentro da sexualidade. Mas isso só não bastava, porque tinha seres que eram assexuados. E aí, como poderíamos manter uma análise mais profunda da pessoa que é assexuada? Ou seja, não usa o sexo da maneira que convém aí, segundo as posturas da lei da natureza. E como fazer para poder fazer uma análise? Bem, então também aí não dava certo. Nisso vem o Rogers, vem o pessoal aí, outros estudiosos, e trazem a questão do humanismo, que é uma mistura do problema psicanalítico com o problema comportamental. Então, dentro dessa problemática, dessa dualidade, chegam ao humanismo, que é o humano, o ser humano, como ele se expressa. E aí entra um pouquinho mais para dentro dele, através da psicanálise, para poder entender exatamente como reequacionar o problema. Mas também aí não bastou. Faltava um componente que estava lá dentro, que era chamado o self, o mind self. E aí, essa problemática do self, ou do mind self, como queiram, era o problema do espírito, o princípio inteligente do universo que o espiritismo define tão bem. E este princípio do universo, ele começa a ser exteriorizado aonde? No cérebro. Ora, é o cérebro que pensa, não é? Então, aí, a mente está aí. Então, o mind self está exatamente no cérebro. Então, temos aí o humanismo, mas certas expressões comportamentais não bastavam, porque havia certos fenômenos que ocorriam na periferia do próprio paciente, que eram gerados dele, mas ele não se movimentava para fazer nada. De onde vinham esses fenômenos? O que era? Bem, Franz Anton Mesmer já havia descoberto o magnetismo animal. Seria problema magnético? Mas de certos fenômenos que eram, parece que, induzidos, eram perfeitamente controlados. Havia alguma coisa a mais no paciente que os cientistas, os terapeutas, os psicólogos não sabiam exatamente o que era. Então aí o que acontece? A ciência vai avançando, porque ninguém pode deter o avanço da ciência, como ninguém pode deter a madrugada. E aí passamos pela fase da transmovimento, pessoalidade, o avanço dentro da própria pessoa. É uma viagem dentro da própria pessoa, que é o puro espiritismo. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, nas questões 919, 919A do Livro dos Espíritos, nós temos aí a psicologia transpessoal. Conquanto ainda não seja aceita nos bancos acadêmicos, ninguém também vai deter o avanço da transpessoalidade, como não deteve, porque ela amalgamou toda a primeira força, a comportamental, toda a segunda força, a psicanalítica, toda a terceira força humanística, e englobou numa quarta única, que é esta da transpessoalidade. E por que nós estamos entrando na transpessoalidade? Bastou para tudo isso? De jeito nenhum. Porque se a transpessoalidade vai nos comportamentos, vai na TVP, ou seja, na terapia de vivências passadas, saber coisas da vida passada para poder entender o presente, muita coisa está guardado no bojo, lá dentro, no inconsciente profundo, que as pessoas não sabem. O cientista não sabe como buscar isto sem um concurso de uma sessão paranormal ou mediúnica. Não tem. E os transpessoalistas, a sua maioria, não tem esta situação porque não tem cacife para poder trabalhar com uma situação destas. Então, o que fazer? A espiritualidade, então, está nos mandando agora a psicologia integral. Nós vamos analisar o ser paciente na sua compleição total. E analisaremos esta pessoa com o avanço da paranormalidade que graça em todas as pessoas. Todo mundo é paranormal.
O que acontece é que quase todo mundo não sabe que é paranormal, e quando eu não sei que eu tenho uma força, eu não utilizo de jeito nenhum, porque eu não sei dela, não estou decretado. Veja que nós estamos falando aqui em mediunidade, que é outra coisa, segundo as escolas que temos estudado. A mediunidade pressupõe a presença de um espírito conosco. Por exemplo, eu estou agora mediunizado. Entidades espirituais estão aqui me orientando para que eu possa encadear um pensamento mais ou menos adequadamente, me dando uma ajuda. Então, por causa disso, o fenômeno é mediúnico. No entanto, eu tenho paranormalidade como todos vocês têm, que é aquele sexto sentido descoberto por Charles Richer. É a metapsíquica de avanço. Então, as pessoas metatônicas, aquelas que têm a paranormalidade, poderão ser chamadas ou deverão ser convocadas no campo da psicologia para poderem começar a enxergar o paciente num todo espiritual e transcendente na própria expressão do comportamento. No apego, então, é mais ou menos isto, porque o apegado, ele não vai se manifestar. Ele vai arrumar desculpas, que se o terapeuta não tiver uma visão adequada e mais profunda do apegado, não lhe perceberá aí a nuance e não poderá diagnosticá-lo, senão vai dar uns roteiros para ele, como psicólogo. Se for psiquiatra, vai dar uma medicação e fica por aí mesmo. Então, o apego da pessoa aos bens é de ser analisado. Quando você tem esse apego, saiba que ele é perfeitamente inútil. Machado de Assis, o grande escritor beletrista brasileiro, que eu tenho muito amor pelos escritos dele, era um homem que era epilético, ele tinha problemas graves de doenças, porque ele era um médium de alta potência e ele fazia eclodir na epilepsia toda a problemática. Quando foi para desencarnar, ele pediu para ser sepultado com o fardão da Academia Brasileira de Letras. Como muitos que morrem, pedem para ser enterrado com esse fardão. E aí chegou no mundo espiritual. E quando chegou no mundo espiritual, ele disse: eu sou Machado de Assis e tal. Emmanuel, o protetor do Chico Xavier, e nosso agora também, claro, porque o Chico também não pode ficar com tudo sozinho, segurou no braço dele e disse assim: olha, Machadinho, já mostrando quem ele era. O fardão, os títulos, as honras ficaram tudo lá embaixo. Deixa para o povo aí bendizer a tua figura. Mas aqui, meu irmão, aqui nós vamos começar tudo de novo. Assim como aconteceu com André Luiz, que foi ilustre médico na Terra, grande descobridor de doença, tem um nome esculpido aí em todos os lugares acadêmicos que o conheceram. E, no entanto, claro que com outro nome, não como o nome de André Luiz. E, no entanto, ele foi ser auxiliar, médico que era, foi ser auxiliar de medicina no mundo espiritual logo que chegou. Basta ver o nosso lar. E ele mesmo conta isso, que ele nem imaginava, que ele não sabia nada de medicina. E aqui foi uma das grandes personalidades do academicismo da medicina. Então, o apego, como lidar com o apego? Não ter apego? Não podemos. Nós temos que ter apego a alguma coisa. Senão criamos a polaridade do desapego, que também é tão ruim quanto. Então, ter um apego de alguma coisa que está comigo, e eu tratar bem esta coisa, a ponto de saber que uma hora eu não vou ter mais esta coisa, e quando eu tiver que me desvencilhar dela e dar a alguém ou passar para outras mãos, eu não ter nenhum problema emocional. Principalmente com as pessoas. Cuidado com apego. Nós estamos vivendo o tempo dos supers. Desde o super-homem, nós estamos aí, que o pessoal gosta de chamar de Superman, porque in English is better. É melhor falar inglês, porque português é uma aberração. Nós temos que falar em inglês. Então fala-se Superman, que é super-homem e tal. Não se fala homem-morcego, se fala Batman. E aquela amizade com o Robin até agora não me passou na garganta. Aquele negócio de ficar em caverna, com aquele calçãozinho. Bem, então, essa coisa vai gerando em nós a questão do desapego. Esse super, então estou no tempo dos superes. O super pai, que controla a filha e tal, daquele jeito. Eu conheci um que era bem próximo de mim. E ele dizia: mas é linda minha filha. Não, eu dizia: é muito bonita e tal. Pois é. Eu falei: olha, vai ser uma excelente mulher. De ninguém, só minha. Ela é minha filha, não vai se casar nunca. Se casou.
Fez 3 casamentos, todos frustrados, porque o pai vibrava contra. Vocês podem imaginar o destino dela qual é? Fora o ódio do pai? Então por que alguém precisa vibrar contra na posse? O tempo da escravidão. A pessoa escraviza o corpo. Pode até, mas não escraviza a alma de ninguém. De jeito nenhum. Então por que não ter amor, em vez de ter paixões? Por que o ciúme? Para que ter ciúme da pessoa? Para quê? Isso é uma excrescência que nós temos do apego. E se a pessoa não admite o apego? Porque, normalmente, o ciumento, ele é um incômodo para o enciumado. O enciumado, ele vai, não, vai melhorar, eu vou indo. Eu conheço gente que está na terra hoje e que era perfeitamente apegado. Quando chegava em casa, podia estar quem estivesse na sala, colocava a televisão no programa que quisesse, sem perguntar aos outros, olha, posso mudar ou não? Nada. Quando sentava à mesa, o prato tinha que estar pronto, tinha que estar o guardanapo daquele jeito, o garfo, a faca, a bebida, o que fosse. Conversando com a mulher, que hoje já avança dos 95 anos, e me diz, ele não me deixou guiar carro, não deixou ir nas festas, não deixou quase tratar dos dentes, não deixou isso, não deixou aquilo, eu não vejo a hora de partir. E quando partir, você pode saber com certeza de uma coisa, esta coisa aí, eu não quero nem ver o cheiro, e quero ver se apago da lembrança, tiro o chip dessa experiência que passei. Ora, eu não podia levar uma coisa boa, estão casados há mais de quase 60 anos, mais de 50 anos. Não era para levar uma experiência boa? No entanto, é uma experiência pautada na animosidade, no ódio, entendendo-se o ódio aí como querer menos bem, segundo o Evangelho, para não ficar muito duro. As pessoas ficam odientas. No mundo espiritual, está na moda agora me fazerem perguntas de ser desencarnado. Eu pensei que era só comigo, mas não é. Divaldo também tem isso. Divaldo Franco, o grande orador dos séculos. Nós temos o Chico Xavier, temos aí outras pessoas que lidam aí. E todo mundo quer saber do morto, mas quer saber do morto lá. Quando a gente fala, olha, ele está aqui presente, a pessoa já dá uma mexida, já dá um desconforto. Porque a realidade da pessoa se faz presente. Porque quando ela veio perguntar a mim, ela era persona, estava mascarada, pensando que me engana. Mas eu tenho mediunidade, boto os olhos e sei. Então vejam, para que isto? A troco do que a gente perde tempo fazendo perguntas desse jaez? Porque eu amo. Não, você é apegado. Porque a pessoa já desencarnou. Já está no outro patamar da existência, o laço de parentesco fica firme espiritualmente, mas não fisicamente, e você não quer deixar o outro em paz lá, para poder evoluir e vir. E muitos apegados, desencarnados, vêm e dizem que não há condições, de jeito nenhum, de se apartear da pessoa encarnada. Conheço muito noivo e muita noiva, muito casado e muita casada, que é assim, de jeito nenhum permite. Conheci um caso de um senhor que ele queria se casar, ele ficou viúvo moço. Ele tinha o direito, tinha os apetites da sexualidade, tinha os apetites de poder se solidificar na vida profissional, tinha os bens que ele tinha que administrar e coisa parecida. E aí o que faz? Ele arruma uma noiva que começa a sonhar com ela toda noite e acaba encontrando, depois do sonho, essa moça numa rua de Belo Horizonte, num café. E quando ele encontra ela, ele se apresenta e fala assim, olá fulana. Ela se vira e diz, eu te conheço de onde? Ele responde para ela, do meu sonho. Ela dá risada, acho que ele é meio louco, ele pede para sentar-se e começa a contar a história, ela se envolve com ele e tudo mais. Vão marcar o casamento, daí alguns tempos de namoro e noivado. E quando vão marcar o casamento, uma noite ele está ele e o cachorrinho dele chamado Flock. E esse cachorrinho de repente começa a latir de noite sem motivo, começa a ficar incomodado. Ele, o que é, Flock? Para quieto, Flock. E não sei o que. Nisso ele vê a mulher, a esposa desencarnada, sentada na ponta da cama. E ela disse para ele, você não vai se casar novamente, vai? Ele então, em vez de ser sincero, ele fala, claro que vou continuar, você está do lado de lá, que viúva é quem vai, eu fico aqui. Não, ele fica com medo dela. Ele diz, não, mas eu estou sabendo que você está andando com a filha do juiz. Mas é uma coisa passageira. E ele acaba não se casando, porque ela não lhe permite. Toda vez que ele vai marcar,
ela se apresenta para vir incomodar. E ele se permite uma coisa dessas. Na análise psicológica e espiritual do assunto, ela, a desencarnada, ela é apegada a ele. Mas ele, por sua vez, era escravizado a ela, também apegado. Porque o escravo que se deixa escravizar é como uma pessoa, uma mulher que leva a primeira bofetada do marido e não tomou providência, vai levar todas as bofetadas depois. O primeiro ataque, a primeira unhada que a mulher dá no marido ou no noivo, e ele fica inerme, não faz nada, pode contar que ele vai ser unhado em tudo e por tudo, lá também. Então nós analisamos o que é esses apegos odientos, porque se o amor une as pessoas, o ódio imanta duro. Se vocês não gostam de mim, quando alguém vai falar em Reinaldo, você já fica Reinaldo. Se alguém se movimenta meio parecido comigo, ou se veste, ou tem um penteado como o meu e tudo mais, vocês lembram, estão ligados. Não dormem à noite, porque estão sonhando comigo o tempo todo, porque o ódio está imantando. Vai para uma rua, olha a rua Reinaldo, não vê nem o sobrenome. Aí é aquele cara, está me perseguindo. É obsessão encarnada, ele está comigo. É o ódio. O ódio lhe agrega mais do que... Quando é amor, Reinaldo, peraí, boa gente, conheço ele e tal, tá bom, e pronto. Agrega, é o apego que a pessoa tem. O apego, então, excessivo, ele é doença, assim como o desapego excessivo. Essas grandes personalidades da igreja, que nos trazem os santos da vida, e santo daqui, eu conversei com vários desses, fui atrás, muitos eu fui procurar. Grande parte deles choram lágrimas quase que de sangue, porque dizem que de santo eles não têm nada. Mas como não tem? Aí contam as histórias. Meu Deus, tem coisa cabeluda, e a gente está lá na frente da estátua dele pedindo ajuda que ele não pode dar nem para ele, quanto mais dar para as pessoas. Mas os seres humanos, no seu apego, transformam essas pessoas em santos, fazem estátuas, imagens e coisas parecidas, e que vão fazer cura, e que vão resolver o problema e tal. Mas por que não curam todo mundo? Por que temos doença ainda então? Não está cheio de santo? Não está cheio? Por quê? É a mesma coisa que nas igrejas evangélicas, com devido respeito, as igrejas eletrônicas. Vocês veem nas igrejas as pessoas terem o diabo expulso. Sai, diabo! Sai daqui! Em nome de Jesus, sai daqui. E por que não sai? Ele sai naquela hora e daqui a pouco está de volta. No dia seguinte é a mesma pessoa, ou outras pessoas iguais, com o mesmo diabo, com a mesma coisa ali. Não muda nunca. Mas que história? É apego. Porque um quer mandar embora, está apegado no mandar embora. E o outro vem, porque ele está apegado de ouvir que quer ser mandado embora. Então fica aquela coisa. Aquele redemoinho, aquela sansara. A roda de sansara, búdica, que é a roda da reencarnação. Aí é a roda da revisão. Não, eu vou lá hoje para ele me expulsar, que eu adoro. Quando ele me expulsa assim, ele fala com o dedo, expulso você em nome de Jesus. Aí o diabo fica todo emocionado, ele vai. Aí ele vai embora. Fica na porta, esperando. Depois ele volta novamente. Bem, eu sempre tenho dito aqui que tem gente que fala como é o inferno. Diz que é um lugar de caldeirões, que ferve e tal, que o diabo tem um chifre. Isso também não é muita novidade. Enfim, e tem um corpo muito ruim, tudo peludo, aquele mal cheira. Essas pessoas foram lá, porque eu nunca fui lá, não sei como é isso. As pessoas aqui comentam, deve ter ido lá para ver, porque contar com tanto detalhe. O apego excessivo à religião. Este apego excessivo à religião leva ao fanatismo. Fanar quer dizer eliminar, cortar, destruir. As pessoas destroem. As outras, quando elas acordam no tempo e no espaço. No começo, claro, é aquele oba-oba, aquela lavagem cerebral que se faz. E aí as casas superlotam e tal. E o dízimo correndo à solta, porque já foi abolido da Bíblia faz muito tempo. Mas está correndo nas nossas Bíblias, não apagaram aquela parte lá. Continua aquele negócio do dízimo, que é um conchavo que é feito entre pessoas. E tomam os livros como sagrados. Por quê? É um livro como qualquer outro, é uma historiografia, merece o respeito que merece. Mas por que sagrado? Por que isto? Porque os outros não são sagrados? Os Zendavesta, o Bhagavad Gita, os Vedantas, os Upanishads, não são. O Mahabharata, não são livros sagrados, só aquele que é. Por quê? Qual o motivo? Por que essa dissensão? É o tal do apego. A pessoa coloca a mente, o campo vibratório naquela condição, ouve as coisas que homens dizem, leem coisas que homens escreveram e dizem que é a palavra de Deus, e as pessoas acreditam que Deus escreve um monte de coisa que está lá que não tem o menor cabimento. É o apego. E o apego, então, ele obnubila a consciência. A pessoa não logra raciocinar.
porque alguém está raciocinando por ela, alguém está fazendo o serviço por ela. Então o que acontece? Como nós somos normalmente meio ociosos mentalmente, não queremos pensar muito, tem muita dor de cabeça, mais com o tempo era muito ótimo quando vinha o censo na nossa casa, a cada 10 anos, e perguntava o item, religião, católico apostólico romano. A pessoa nem imaginava o que estava falando. A mãe era, o pai era, o avô era, o trisavô era, eu também sou, e ficava por isso mesmo. Hoje é mais evangélicos. Olha que está ali, a Igreja Católica está ali com o evangelismo, nas suas mais de 3.000 ramificações, é claro. Então é mais, a pessoa diz, eu sou evangélico, e não importa raciocinar, não importa nada. Resolveu o meu problema. As pessoas dizem, e eu pergunto, que problema? Eu tenho casa, agora eu tenho carro, a minha mulher voltou, ou eu tenho os filhos de volta, eu estou muito bem, eu estou tranquilo, e coisas parecidas. Deus deu tudo de volta, deu tudo de volta. E para o filho dele principal não deu nada, nem uma pedra para repousar a cabeça. Jesus não tinha uma pedra para repousar. Jesus teve que pagar no martirológio do assassinato que fizeram com ele, todas as dores que nós podemos imaginar. E porque ele pagou com essas dores, a insensatez dos apegados ao obscurantismo mental, muita gente na religião diz, ele morreu para nos salvar, derramou sangue para nos salvar. E eu faço a pergunta, sem faltar com respeito, por que nos salvou? Qual o motivo? Porque vocês veem sequestros, violências, guerras, enfermidades, cânceres, raids e moléstias infecto-contagiosas, e loucuras à larga, e apegos em excesso e desapegos em excesso. Vocês veem, por que Jesus não resolveu esse assunto? Por quê? Só porque alguém disse que ele morreu por causa disso? Em absoluto. Ele morreu porque a lição dele incomodava as mentes que estavam comprometidas com a negatividade. Pura e simplesmente, como qualquer outro, os grandes mártires do mundo. Então nós temos que começar a analisar a nossa forma de apego. Olha, eu estou aqui olhando aquele quadro, está vendo o quadro? Esse quadro aqui foi pintado pelo meu tataravô em 1600, e eu fico olhando o quadro, e a gente vai a museus, e vê aqueles apegos e aquelas impregnações vibratórias, às vezes não muito sociáveis, o apego das pessoas por isto, e não dá a ninguém nada. O Paul Getty era tão muquirana que ele comprava quadros e colocava no recibo preços muito aviltados, porque as obras de arte aí, elas têm um preço X, mas as pessoas podem aumentar. Pergunte para mim quanto vale esse quadro, eu não sei. Mas peça para um pintor, o pintor vai dizer, esse quadro nossa, ele tem tal coisa, eu vou dar o valor. Se vai perguntar para mim, pode ser que eu não dê valor nenhum, acho bonita a mulher lá no piano e tal, mas eu não sei que preço eu daria numa coisa dessa. Ele mandava dar um valor maior para pagar menos imposto de renda, tão muquirana que era. Era apegado às coisas, apegado. Quanto você é apegado? Quanto? Você é daqueles que morreu teu marido, só fica falando nele depois que morreu? Só fica. E diz, a minha vida acabou. Minha mulher morreu, a minha vida acabou. Eu agora não tenho mais por que viver. Eu não tenho mais por que viver. Nada. Porque a vida acabou. Então, morreu meu marido, era a luz da minha vida. Então, é tudo para mim. Esse tudo para mim é um problema grave. É um problema psicopático. Já não é nem psicológico. Porque quem pode ser tudo para alguém? Não existe isso. Isso é força de expressão, assim como pedir coisas a Deus que Ele não dá. Aí eu peço a Deus, Senhor Deus, a gente pede por força de expressão, porque Ele não dá nada. Ele já deu o que tinha que dar, que é a vida e a inteligência. Você use a tua inteligência da melhor forma. E outra, Jesus, que foi o maior sobre a terra, disse, ninguém vai chegar ao meu Pai, que era Deus, senão por mim. Olha, eu tenho que chegar nele primeiro, já que Ele avisou, ou eu o sigo ou não. Então, por causa disto, como você está com esta coisa de apego? Apego pelos filhos, excessivo, mas eles podem morrer. Eu sou a supermãe, me disse uma mulher outro dia. A supermãe. Eu fico em cima o tempo todo. Pode contar que ela vai criar uma polaridade já. É só a criança chegar num patamar da adolescência. Porque a adolescência, o pessoal falou aborrecente, não, eu sou adolescente. Eu digo que o adolescente não é aborrecente, não, em absoluto. Embora ele se aborreça bastante, mas eu não acho. Eu acho que os antigos tinham uma frase para isso. Chamavam a idade do burro. Porque empaca, não vai. Você chicoteia, ele não vai. Ele senta e não vai adiante. Eu quero. Enquanto você não dá, ele te atormenta. Até chegar num patamar. Eu não tive esse problema. Porque eu dizia, olha, eu não posso. Eu quero dar, mas eu não posso. Então não tenho como dar. Não podia. Quando podia, olha, agora eu posso.
eu vou lhe entregar aí o que precisa. Era uma questão de criação, de diálogo. Eu não dizia não posso e não explicava por quê. Essa coisa de dizer não e não ter o trabalho de explicar por quê gera conflitos. Gera o desapego. O filho se apartia do pai ou da mãe. Ou toma o partido da mãe ou toma o partido do pai, depende daquele que dá. E quando os dois não dão, ele vai para o avô. E o avô, que é o pai, porque o filho amansa para o neto poder montar, dá tudo. Porque a função do avô é deseducar os netos, atrapalhando todo o trabalho dos pais e tentar educá-lo de alguma maneira ou de outra. Eu sei porque sou avô, eu também tenho um neto de 10 anos que vejo muito pouco, justamente para não atrapalhar aí a educação que minha filha e meu genro estão dando. Essa questão do apego. Apego de quê? Nós somos poeira de estrelas, lucigênitos da vida, na grande marcha da evolução. Deveríamos partir brevemente, dizer adeus. Já dissemos ao dia, agora há pouco, até logo. Este não volta mais. Já estamos agora nos braços da noite. O suave manto da noite está conosco, mas daqui a pouco a madrugada chega. E ela chega inexorável, diz à noite, saia, que agora sou eu o dia que vou tomar conta. E a gente vai avançando. Para que tanto apego? Para nada, para perturbações. Muitos apegados, quando morre o apegante, batem no peito dele, morreu. Como que ele foi fazer isso comigo? Morrer. Nossa, que absurdo. Bate no peito da pessoa, bate no peito e diz, você me deixou, como você pode fazer isso? Como você se atreveu? E eu cheguei a ver um espírito, certa ocasião, que ele, quando viu, ele fez assim do sinal da cruz e disse, graças a Deus, as minhas preces foram ouvidas. E mulheres escravizadas à larga, pessoas que mandavam. Hoje a mulher, graças a Deus, tomou um patamar de evolução. Antigamente a mulher era relegada a segundo plano. Ela tinha que servir o pai, servir o irmão mais velho e servir o marido quando se casasse. Ela era a serviçal, até para o sexo. Hoje a mulher tem o direito da palavra, da manifestação, conquistas perfeitamente justas, porque nós somos iguais. Hoje eu sou homem, amanhã eu venho mulher. Por que esse preconceito de que a mulher é o sexo frágil? Porque a Bíblia ensinou assim. O apego do Jeová era com os homens. Primeiro ele fez o Adão, depois ele fez a Eva debaixo do braço do Adão, que é para mostrar o jugo. Depois ele criou o Caim e criou o Abel. O Sete veio depois. Tudo meninos, não tinha mulher. Era o machismo que impera no ambiente. Por quê? Era o apego às coisas. Olha, aqui vocês podem usar o meu pomar, aqui vocês podem comer as frutas, mas daquelas árvores do bem e do mal vocês não mexem não. Era o apego. Mostrava o apego próprio bíblico. As pessoas, nas historiografias do mundo, e aquele que escreveu o Gênesis, que foi Moisés, também tinha lá seus apegos. E ele colocou o apego na própria historiografia que ele criou, do Gênesis. Então o apego, ele é pernicioso quando exacerbado, e na maioria das vezes é. Tem gente que não vai, tem carro. Eu conheci um senhor aqui no Tatuapé, bem próximo daqui, e ele tinha um carro, que eu não vou dizer o nome, porque pode ter alguém da família, vai pensar que eu estou criticando, não. Mas ele tinha um carro, que ele não saía com o carro para nada, a não ser para ir botar gasolina, às vezes, senão ele vinha com o galão para poder pôr gasolina, e todo dia de manhã ele ligava o carro. E um dia ele me convidou, porque eu era garoto, e garotos gostam de carro, ficam encantados e tal. E naquele tempo saiu um carro chamado Belo Antônio. E era porque tinha um filme do Mastroianni, que era chamado Belo Antônio, então puseram o nome desse carro de Belo Antônio. E era um carro bonito mesmo. Então ele um dia me chamou, vem aqui, eu fui lá. E ele me mostrou, venha ver. Aí ele abriu o bocão do carro e ligou o motor. E tinha aquele motor, segundo o ouvido dele, era um reloginho andando. Aí fui olhar. Tudo dentro do motor era niquelado. Tudo. Brilhava como prata. Ou alumínio forte. Ou brilho de aço. Ele não saía com o carro. Não andava. O carro estava praticamente 0 quilômetro. Tinha uns poucos quilômetros rodado. Não andava. Todo dia ele ligava o carro. Todo dia. Um belo dia ele desencarnou. E quando desencarnou,
Bom, por obra e graça de alguém do mundo espiritual, ele acabou indo no Paz e Amor, que era o centro espírita que eu trabalhava. E quando eu o vejo lá, eu falei, o senhor aqui? Ele falou, eu vim aqui. Eu disse, mas o senhor era espírita? Nunca me falou nada. Ele falou, não sou espírita não. É que essa freira aqui me trouxe aqui para mim conversar com você. Eu disse, é. Falei, que é? O senhor está choroso? Está com saudade da família? Saudade dos filhos, do neto? Saudade do dinheiro? Sei lá o quê. Ele disse, estou com saudade do meu carro. Ele gostava mais do carro do que da mulher. E eu falei, bom, tudo bem, mas é que o senhor está no mundo espiritual, agora o senhor não precisa de carro. É só o senhor melhorar um pouquinho, o senhor vai volitar, vai pensar e vai chegar no lugar e tal. Ele me disse, não, eu tenho ido visitar minha casa todo dia. O meu neto fulano, e disse o nome, um doidivanas com 18 anos, pegou o carro, já estava batido tudo quanto era lado, o motor já tinha feito retífica, aquele niquelado dele ficou todo corroído, teve problema, tudo pelo apego excessivo. Por quê? Ele gerou um campo de polaridade sobre o objeto e atraiu, na primeira oportunidade, alguém desapegado, porque ganhou de graça. E tudo aquilo que a gente ganha de graça, a gente não dá muito valor. Difícil a gente dar valor. Enquanto eu era garoto e rapaz, meu pai me comprava as canetas para me estudar na escola. Eu perdia, quebrava, tinha problema. Aí um dia meu pai falou assim, olha meu filho, você vai trabalhar para comprar uma caneta. E eu disse, vai trabalhar. E eu com 10 anos entregava sapato que ele consertava até alta hora da noite, para poder entregar nas casas, tomava bonde e tudo. E fui ganhando dinheiro. E ganhando dinheiro eu pude comprar uma Parker 21. Vocês imaginem que absurdo. É coisa que muita gente aqui não sabe nem que existia essa caneta. A 51 alguém sabe, mas a 21... E eu tive ela até entregar, dar para alguém de presente. Eu dei de presente para alguém. Mas, veja, porque ela durou comigo, porque dei-lhe o valor necessário. E quando foi a hora do desapego, eu não fiquei aquela coisa de, aquele choro, tchau, meu bem, não, nada disso, já fui entregando. Não é? A gente vai se desapegando. Eu aprendi a me desapegar das coisas fáceis. Enquanto estão comigo, eu trato bem. Gosto muito, tudo mais. Mas enquanto estão comigo, as pessoas são assim. Hoje nós estamos casados, marido e mulher, filhos, pais. Então, daqui a pouco somos espíritos. A vida vai seguir seu curso. Quem pode afirmar com categoria, amanhã eu vou abrir os olhos quando acordar? Pode ser que não. Por que não começar a modificar o padrão vibratório do apego? Controlando o apego para o caminho do meio búdico, para o bom senso. O nosso amor é para a eternidade, enquanto dure, dizia lá o poeta Vinícius de Moraes. E é verdade. Nós estamos hoje juntos. Nossa, mas eles se separaram. Meu Deus, com 40 anos de casado, 50 anos de casado, se separaram, acabou a energia, acabou o fluido. Casamento é um motor que você tem que ir colocando as coisas. Uma hora você retifica aqui, tem hora que precisa trocar o motor. Pode pôr combustível de avião, o melhor que tem. Não adianta. Acaba o fluido, a energia. Por isso que Allan Kardec, no Espiritismo, editou o item 5º do capítulo 22 do Evangelho, chamado a Lei do Divórcio. Divorciar quer dizer separar-se, afastar-se. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Por que geram-se tantas brigas em casais que se separam? Por causa no começo é meu bem, depois é meus bens. Ou a briga é por causa dos alimentos de filhos e coisas parecidas. Se a mulher sabe que o homem arrumou uma outra mulher, ela não tolera e vibra contra. E tem homens que fazem a mesma coisa com a mulher. Se arrumou namorado, é eu que te vejo com o homem que te quebra a cara, mas está separado. É o apego, é o apego. Primeiro ele vilipendia, ele despreza, reprocha. E quando perde, ele quer tomar de volta de alguma maneira, em vez de poder deixar andar o preparo necessário para poder um belo dia reatar o circuito. Mas o egoísmo não permite isso. A paixão não admite. Então nós queremos para nós a autossatisfação. E, claro, que em guerra essa situação, nós viramos umas feras vibratórias. Muitas vezes não temos a guerra verbalizada, nada. Mas o nosso silêncio, muitas vezes faz muito barulho. Porque a geração da vibração negativa é um despautério que leva a pessoa à enfermidade. Conheço homens que ficam enfermos, como conheço mulheres que ficam enfermas. Vão aos laboratórios, médicos, científicos, vão aos consultórios de psiquiatras e de psicólogos.
em busca de problemas comportamentais. E muitas vezes nem se apercebem que estão no apego vibratório de alguma coisa que já se desapegou. Elas continuam mentalmente agregadas àquela situação, como muita gente não deixa desencarnado em paz, porque fica falando nele todo o tempo. Ai, meu pai, ai, minha mãe, se minha mãe estivesse aqui, ai, a minha mãezinha era uma santa. E eu fico olhando para a pessoa, e como eu tenho paranormalidade e uso, a minha não enferruja, eu fico observando e vejo que aquele rapaz massacrou a mãe o tempo todo. Ele pisou nela o tempo todo. Ele fez ela ficar com noites indormidas o tempo todo. E depois, quando morre, ele bate no caixão. Mamãe, não vá, não vá. E o coveiro está empurrando lá para dentro para livrar a coitada daquela peste que ela botou no mundo. É o apego às coisas, a insanidade. Então, para a noite de hoje, nós vamos trazendo para vocês toda esta proposta de que vocês façam também. Cada semana a gente vem para trazer uma lição de casa. Então, vocês pensem a respeito do vosso apego. Por exemplo, tem gente que tem apego ao queixa, adora se queixar. Pode contar. Eu estou terminando um livro agora, essa semana devo terminá-lo, e um dos capítulos fala da vitimomania, a mania de ser vítima. A pessoa tem mania de ser vítima. Tudo para ela é ó dor, ó miséria, ó sofrimento, mas não quer a solução. Vai buscar, mas não quer fazer nada. Por quê? Ela quer se queixar. Assim como eu contei do diabo, que é expulso das igrejas, nunca devia ser expulso, devia ser doutrinado, esclarecido. Ô, meu irmão, peraí, vamos conversar. Não, ele é expulso. Ordeno que você saia daqui. Ele vai até a porta e fica esperando. Na primeira oportunidade ele entra de novo. Ele fala, vou com esse aqui. E vai. Então, a mesma coisa são as pessoas em relação aos apegos. Se desapega um pouco. Não tudo, claro. Senão você deixa de viver. Dê valor ao que você tem, enquanto tem. Quando não te servir mais, dê com a maior sem cerimônia. Vá e ajude. Não se preocupe. Dê. Ai, mas eu não vou passar a fórmula, não. Sou que nem a Coca-Cola. Eu não passo a fórmula para ninguém, senão vão copiar, se vão fazer, vão acontecer. E está aí a fórmula da Coca-Cola, que até hoje ninguém sabe. Espero que passe para alguém, pelo menos, aí da empresa, porque senão daqui a pouco morre aí o homem que criou a fórmula, pronto, aí o pessoal que adora essa porcaria chamada Coca-Cola, vai aí ficar com problema. Por quê? Por que o egoísmo? Por que não passar? Porque eu aprendi que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Aquele que muito tem, muito lhe será dado, dizia Jesus. Mas aquele que pouco tem, ainda esse pouco lhe será tirado. A fórmula da Coca-Cola, se morrer com o seu autor, um dia, se acontecer, simplesmente morre. Outra coisa vai substituir. E ele vai se lamentar, porque podia ter deixado na historiografia do mundo alguma coisa criada. Não sejamos egoístas. Negativos, claro. Vamos transmitir o conhecimento. Não guarda para você. Não tenha medo que a outra pessoa vai tomar o seu lugar. Não se preocupa com isto. Transmita o conhecimento. É preciso que nós transmitamos as coisas. Por quê? Porque seres integrais na Terra, nós precisamos receber mais conhecimento. E se só fica com aquele, o armário fica cheio daquele conhecimento, você não passa, não recebe o novo que chega. Estamos num ano de muitas coisas, mas também da paranormalidade. Este ano é o ano das artes. Este ano é o ano da espiritualidade. É o ano da paranormalidade, do sexto sentido, da intuição, das inspirações. Mas se você estiver agarrado a você mesmo, naquela coisa fechada, acabrestada no campo daquilo que você sabe e não deixa entrar mais nada, você está fadado a não ter a felicidade abreviada. Abrevia a tua felicidade, transfira, olhe para o teu marido e diz, puxa, um dia ele pode não estar mais aqui comigo, ou desencarnado, ou separado, ou qualquer coisa. Olha para a tua mulher e diz, um dia ela pode não estar aqui comigo. Como eu estou em relação, como eu vou encarar uma separação desse tipo? Um dia meus filhos não estarão mais aqui comigo, somente aquele que eu gosto mais, porque essa história de pai e mãe que diz, eu gosto dos meus filhos tudo por igual, é uma das grandes balelas que existem na Terra, uma mentira que ficou até tido como padrão. As pessoas dizem, não, eu amo meus filhos igualmente. Não pode amar, porque a vibração de um é diferente da do outro, pô. Já começa em campo vibratório, que é diferente. Ora, que você respeite todos por igual, tudo, mas que ama igual, não tem. Nós ainda não temos esse amor universal
que Jesus nos ensina que vamos ter no devido tempo, mas agora não. Então, se eu me separar daquele que eu mais gosto, daquela menina que é a menina dos meus olhos, como me encararei? Eu particularmente, eu sou filho único, e sempre pensei, um dia eu vou ter que deixar minha mãe e meu pai. E aí me vinha a ideia de que eles eram mais velhos que eu, e talvez eles fossem primeiro. E me vinham as lágrimas, eu era garoto, nunca contei isso a ninguém. E eu chorava, que eu ia perder minha mãe, ou pudesse perder o meu pai. O perder não se perde, é a desencarnação. E eu pensava, e se eles desencarnarem, como será da minha vida? Eu só tenho, veja o meu mundo como era restrito. Era eu, minha mãe e meu pai, não tinha mais ninguém. E a vida foi me trazendo de que, ora, se eu perder um irmão meu de jornada, uma irmã minha de jornada, outras tantas milhares de irmãs e de irmãos estarão comigo para as minhas preocupações. Eles marcham para a imortalidade, que daqui a pouco eu também estou indo. Mas enquanto aqui fico, eu não estou apegado a eles. E também não estou desapegado. Eu os quero, mas quero que eles estejam exatamente onde estão. Então por que nós não aceitamos a morte do ser que nós dizemos que amamos e temos profunda paixão? Confundimos paixão com amor, que é outra coisa astringente. Por que se apegar em demasia aos retratos, se apegar aos quadros, se apegar às coisas em demasia? Tê-los lá, tudo bem. Eu já contei para vocês aqui a história da cristaleira, que eu ia dar passe lá na Vila Mariana, numa mulher. E na primeira vez que pisei na casa, era um sobrado. Eu pisei na sala, eu sem querer, eu tenho a mania de olhar, mas não olho nada com muita... Aí eu olhei, vi uma cristaleira. Quando eu virei, só para olhar uma cristaleira, daquela cristaleira do tempo do Onça, aquele vidro de cristal que era trabalhado, e dentro uns copos bonitos. Eu botei os olhos, a mulher que vinha vindo, viu eu olhar, eu não estava nem prestando atenção. Ela disse, está gostando, hein? Eu disse, bonito, a gente é educado, fala que é bonito. E era mesmo. É da minha bisavó. Vem vindo de família em família, agora está na minha mão aqui. Isso é um tesouro, não deixe ninguém pôr a mão, esses copos nunca foram usados, estão aí, nem no Natal, nem no Ano Novo, no Réveillon, de jeito, está lá. Eu disse, esse imóvel com as coisas que estão aí dentro, não tem preço, vale mais do que nós todos aqui dentro. Eu fiquei pensando, olhando, falei, bom, se vale mais que eu, né, deve ter coisa que deve valer mais que eu. E fui lá dar o meu passe. Na semana seguinte fomos a equipe para poder dar o passe, porque eram 3 dias que tínhamos que ir, 3 semanas. E fomos dar o segundo passe. E quando entrei na sala, olho por acaso, entre aspas, cadê a cristaleira? Levou para algum lugar, escondeu, porque é um tesouro. Aí, quando eu olhei, estava pensando, a mulher vem correndo lá, lavando a mão, enxugando a mão. Parece que estou vendo ela, ela está desencarnada hoje. Veio enxugando a mão no avental. E aí eu disse, você viu a tragédia? Eu, que tragédia? A cristaleira da minha bisavó. Por que tragédia? O meu neto veio aqui com a bola. Acabou a tradição de família. Para que nos apegarmos em demasia? Por que nos desapegarmos em demasia? Por que não construirmos juntos enquanto estamos a caminho? E quando chegarmos, uns vão chegar primeiro, claro, demos a mão ao outro que vem. Isso sim é amor. A doutrina espírita, pois, que nós professamos, ela nos diz da lei de amor. E a lei de amor é incondicional. Não diga, olha, eu vou continuar te amando se você botou condição. Ame universalmente. Ame com todas as velas da tua alma. Se amando, em primeiro lugar. Não fala, eu vou morrer de amor. Eu vou morrer por amor. Isso é suicídio. Uma balela danada. Se prepara para a decepção no mundo espiritual. Se prepara. Não. Você tem que amar. Pura e simplesmente. Amar incondicionalmente. Amar a humanidade. A gente vai se amando. E se amando, você se olha no espelho. Eu, por exemplo, tenho o hábito de me olhar no espelho. Eu faço barba, então me lavo. Então me olho no espelho. E eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para amar vocês, eu me amo. E olho para mim. E digo, eu já estou numa idade que nem imaginava de chegar. Porque a minha vida ia até os 40 anos. E o mundo espiritual, tendo em vista a minha tarefa, resolveu me deixar um pouco mais aqui, que talvez eu já passei da expiação e agora estou entrando na provação. Não sei. Aos 40 deveria ter ido. Já se passaram 21 anos.
E eu continuo aqui, trabalhando, claro, sem problemas. E me olho no espelho. Verdade que o tempo dá uma mudada na gente. E quando dá uma mudada, eu olho para uma fotografia antiga que eu tenho, e olho aquele visor, e olho agora para mim, eu falo, poxa, Jesus podia ter feito uma coisinha um pouco melhor. Mas assim mesmo eu te amo, eu te quero bem, poxa. Para mim amar a humanidade, eu tenho que me amar. Se eu não tenho o que dar, quem pode dar o que não tem? Mas também não estou apegado à humanidade, de jeito nenhum. A hora que tiver que ir, que o Senhor tocar a sineta e achar que é hora, vamos lá. Mas eu estou com a agenda também cheia por outro lado. Veja, eu estou desapegado. Agora eu vou falar do meu apego. Desapegado eu posso ir qualquer hora. Mas aí, se Jesus me chamar hoje, e a Maria Angélica, venha cá. Pois não, Senhor. A gente pode imaginar que ela esteja dizendo. Ela vai fazer uma reverência, que eu conheço ela. E Jesus vai dizer, traz o velho. E ela vai dizer, mas não dá. Olha a agenda dele, está lotada de compromisso. Na segunda-feira, na televisão, no rádio, na vida pública. Aí Jesus, então, com a bondade que ele tem, vai dizer, dá mais uma semana. É o desapego. O apego e o desapego. Aprendemos a conjuminar tudo numa única expressão. A expressão, lembre-se, apego, apego, desapego, ego, eu. Lembre-se, o eu, o self, o espírito, dentro da psicologia, totalmente equacionada na integralização. Pensemos a respeito disso e façamos na noite de hoje uma análise profunda da nossa conduta quanto a esta coisa do apego e do desapego. Lembrando, apenas para reforçar, da parte final, do radical da palavra ego, que quer dizer eu. Quando você entender isto, você não vai ficar nem apegado, nem desapegado. Vai poder ter na mão aquilo que você tem por aquele minuto, como agora, estou com essa roupa. Ela é minha por enquanto. Se amanhã eu não tiver mais, tudo bem, eu vou usar outra e esta aqui seguirá adiante. Eu estou com esse corpo, gosto dele. Essas pernas já me levaram para mais de 20 países. Eu já fui pregar na vida desde garoto. Eu já preguei em cada lugar de favela que vocês não imaginem, botando aqueles butinão do pessoal da roça para poder enfrentar e ir pregar naqueles lugares. Nós fomos, já passamos por agruras, passamos por enfermidades naturais, passamos por dificuldades, mas sempre fazendo uma apologia da vida. Por quê? Porque nunca fui apegado e também nunca fui desapegado em demasia quando tive consciência real e espírita. Até então eu tinha todas essas deficiências. Por isso que Maria Angélica nos propôs que na noite de hoje pudéssemos falar do desprendimento que possamos ter na hora certa e o apreendimento que possamos ter no momento assaz correto. Só podia vir de um Cristo. Tudo que ligares na terra, corpo, será ligado no céu, espírito. Tudo que desligares do céu, espírito, será desligado na terra, corpo. Só o Cristo de Deus. Muita paz. Considerações finais. Se apegue às coisas e às pessoas como um depositário fiel. Você é fiel depositário das coisas da vida, até do teu corpo. Cuida do teu corpo, cuida da tua mente. Você é fiel depositário de tudo isto perante a instrução divina. Então se apegue como depositário e se desapegue no momento de entregar de volta, assim como uma mãe tem que entregar o filho de volta para a potestade quando o perde, através de um assassinato ou de uma enfermidade grave. Assim como o marido deve ser devolvido para a vida espiritual, assim como a mãe e o pai, assim como nós próprios. Um dia teremos que nos devolver para a potestade divina. Então o apego como depositário é um apego, é uma coisa transitória. Enquanto comigo eu cuido, vou dar toda a assistência possível. E o dia que se for, claro que a minha lágrima de saudade poderá estar presente, mas nunca a lágrima da revolta. Oxalá nós possamos ter sido claros no aprendizado da noite e, como sempre, Jesus nos abençoe e até o próximo encontro nosso. Muita paz.